Pessoal da igreja com a paz do Senhor, abra suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, apenas os quatro primeiros versículos. A igreja já aprendeu a diferença de verso e versículo, né? Muitos falam verso quando é versículo e versículo quando é verso. Vamos começar aprendendo nesse culto de ensino, né? A diferença. Verso é sempre nos livros, né, de cânticos, né? Salmos, louvores, aí fala versos. Nos outros demais, versículos. Nesse caso, nós temos então versículos, né? Então, muitas vezes muitas pessoas usam para tudo, né? Mas é bom nesse grupo de ensino a gente fazer essa diferenciação só para você saber distinguir, porque às vezes uns falam versos, outros versículos. Diz assim, Mateus capítulo de número 25, a partir do primeiro versículo: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Senhor Jesus, meu Pai, está a tua igreja, a tua palavra, meu Pai, que será ministrada, Senhor Jesus, nesta manhã. Senhor Jesus, que tu possa, meu Pai, tocar aos nossos corações, que tu possa falar às nossas vidas, que tu possa, Senhor Jesus, fazer a boa obra, meu Pai, que tu preparou para fazer em cada coração nesta manhã, Senhor Jesus. Que nada e ninguém possa impedir o agir da tua palavra em nossas vidas nesta manhã. Tu sabe a vida de cada um dos teus filhos que tu trouxe até esta casa de oração. Senhor Jesus, aqueles que pelas redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, meu Pai, nos acompanham, Pai, onde quer que essa palavra esteja chegando neste momento. Essa pessoa, meu Pai, que tu escolheu, meu Pai, para falar a ela esta manhã, que o teu Espírito, Senhor Jesus, complete esta obra, meu Pai, maravilhosa. Nós sabemos que a libertação e a verdade vem por conhecer, Senhor Jesus, a tua palavra. Nós sabemos, Senhor Jesus, que tudo na nossa vida, meu Pai, depende do conhecer e colocar em prática essa palavra. E nesta manhã, Senhor Jesus, com esse tema tão maravilhoso que é prudência, meu Pai, Senhor Jesus, tu possa falar aos nossos corações e nos mostrar, Senhor Jesus, o que tu com cada um de nós, e por que que nós estamos na situação que estamos, por que que a nossa vida está da maneira que está, por que que muitas vezes nós não conseguimos alcançar, meu Pai, São Jesus, sua simples, meu Pai, paz em nossos lares às vezes, a simples tranquilidade de confiar num Deus Todo-Poderoso e descansar nele, sem que a ansiedade nos corroa, meu Pai, sem que, Senhor Jesus, as preocupações do mundo, Senhor Jesus, nos desequilibre, sem, Senhor Jesus, as saudades, meu Pai, que muitas vezes ficam em nossos corações, meu Pai, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, nos destruir por dentro, meu Pai. Por isso, meu Pai, nesta manhã, estamos aqui para aprender mais e mais da tua palavra, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Esse tema prudência, veja que nesse texto nós estamos falando, né, de prudência. Teve as prudentes e as insensatas. Quando a gente vai para o significado de prudente no dicionário normal, tradicional nosso, da língua portuguesa, ele diz o seguinte: diz da pessoa que possui prudência, que se comporta com prudência, precavido ou prevenido, que tenta evitar situações arriscadas ou perigosas, que é contido, controlado ou discreto, ponderado, sério ou vigilante. Essas qualidades você tem
na sua vida? Você consegue comparar isso contigo? É compatível com a sua vida tudo isso que foi lido aqui nesse significado? Muitas vezes nós não temos, né, essa noção. Nós não nos preocupamos em sermos assim. Será que ser prudente nos traz benefício? A palavra lida fala da história, irmãos, de virgens, as que foram insensatas, as que foram tolas, por esquecimento de um óleo, de um azeite, para manter as suas lamparinas acesas. Mas a palavra ela não fala simplesmente dessa tolice, dessa distração. Não, que aconteceu. Quando o Evangelho, o escritor do Evangelho nos traz essa mensagem aqui nesse texto, fala que é de alguém que sabe o que tem que fazer e teima em não fazer. Pode ligar a luz aqui embaixo, José? Ligar a luz aí para acender a luz para os irmãos olharem. Isso, de cima. É de alguém que sabia de uma missão, sabia de uma tarefa, sabia como era o correto, mas mesmo assim não fizeram. Aquela pessoa que conhece o que é o certo, mas insiste em fazer o errado. Saber que não há saída sem o Evangelho e sem a verdade de Deus, mas mesmo assim quer encarar a vida sem Deus, quer encarar a vida guardando mágoas, quer encarar a vida dando murro em ponta de faca, quer encarar a vida muitas vezes achando que nós somente com as nossas próprias forças nós vamos conseguir vencer todo o mal que existe. Muitas vezes nós sabemos o correto, mas insistimos no errado. Pare e pense o que você tem feito que não é correto. Pastor, mas eu não faço nada de mal. Mas está bom, qual o bem que você tem feito? Ah, pastor, eu não tenho pensado muito em fazer bem não, somente para mim. E aí a palavra nos diz que aquele que não faz o bem que tem que fazer é a mesma coisa do que comete o mal. Muitas vezes nós sabemos, irmãos, nós conhecemos, mas insistimos em não fazer o correto. Então, veja, eu quero dar um exemplo aqui de pessoas que não fizeram o que deveria fazer. Em 2 Samuel, no capítulo 24, vai dizer da declaração que Davi ali, o rei Davi faz, depois de uma grande bobagem, de uma grande tolice que ele comete, de um grande deslize. Ele era um rei e o Deus Todo-Poderoso estava abençoando o seu reinado. Davi estava tremendamente sendo abençoado por Deus e ele queria saber o tamanho do reinado que Deus tinha dado. E ele chama o seu amigo, ele manda fazer um censo. E é errado querer saber quantas pessoas tinham no reinado dele. Não. É errado ele querer dimensionar, ou ele querer saber o que estava sobre o reinado. Não. Quantas pessoas ali estavam sob o seu domínio? Não era. Então, irmãos, mas a motivação do coração dele em saber era totalmente errada. Ele queria saber para se engrandecer, para se envaidecer. Davi então chama ali Joabe, manda fazer o serviço que demorou 1 ano, fazendo o censo, o levantamento. Ele chama o general e começam a fazer aquilo. E depois de feito tudo, Joabe traz os números a ele, mostra a ele, e aí ele vê e diz diante de Deus, que está no versículo 10 de 2 Samuel 24, ele diz desta maneira: Davi, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que
que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele mandou fazer uma coisa que totalmente para engrandecer o seu próprio eu. Quantas vezes você coloca aquela melhor roupa para mostrar para as suas amigas, os seus amigos, que você tem uma roupa melhor que a dele? Quantas vezes você troca o carro simplesmente para poder chegar na festa da família final do ano com um carro novo e não sair por baixo? Quantas vezes, e aí passa 4 anos, olha só a loucura que é feita para uma aparência de uma aparência de um dia. Chega lá com o carro bonitão em um dia naquela festa e todo mundo vê o carro. Só que quem vai aguentar 4 anos uma Bíblia desse tamanho muitas vezes? Uma loucura. A motivação da ação de Davi, fazer um censo, não foi totalmente errada, mas o fato em si não era errado. Se ele estivesse preocupado em conhecer quem passava fome, quem não passava fome no reinado dele, em saber onde estava a maior necessidade para que ele pudesse, como rei, tomar uma decisão e gerir, levar a chegar o alimento onde precisava. Se ele tivesse a motivação de conhecer para cuidar, mas não, ele tinha motivação de conhecer para expor o tamanho do reinado dele. Quantas vezes nós deixamos de aprender da palavra, estar na casa do Senhor, por tantos motivos egoístas? A motivação no meu e no teu coração pode trazer uma loucura e uma tolice e nos tornar insensatos, ao ponto de termos um plantio maligno e consequentemente uma colheita pior ainda. E aí nós entendemos por que nós estamos onde estamos. E eu canso de dizer que ninguém está no lugar onde não mereça estar. Cada um de nós estamos onde merecemos estar, ou por nossos erros, ou por provisão de Deus, ou porque Ele quer te tratar para poder te fazer de você uma bênção, ou Ele está te preparando para você receber algo maior ainda. Só que a preparação de Deus muitas vezes vem na luta, na dificuldade. Como está a minha e a tua vida? Como você está na motivação do que te move, o que faz você levantar todos os dias? O que faz você viver a sua vida, o que move a sua vida, as atividades que estão relacionadas, é por qual motivo? Cuidado, porque se for igual ao de Davi, por que Davi era um homem, segundo o coração de Deus? Porque em situações simples, aparentemente como essa, ele se deixava, ele reconhecia o seu erro, ele percebeu que ele fez uma coisa horrível diante de Deus, e ele, sem ninguém o repreender, ele mesmo se constrangeu diante do Senhor e falou: Pai, me perdoa porque eu fiz uma tolice, uma loucura. Nesse sentido da palavra, ele foi totalmente insensato. Veja a mulher de Jó, outra que comete uma loucura. Você ainda confia nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Uma loucura, uma insensatez, são situações que não mostram prudência nenhuma. É esse tipo de insensatez que a palavra nessa parábola está nos ensinando. Não é simplesmente o esquecimento de não levar o óleo. Veja em 2 Samuel, quando fala de Nabal, nesse caso a mulher de Jó, ela era insensata, Jó o prudente. No caso de Nabal, Jó era o louco, Nabal era o louco, e a Abigail era a prudente. Veja, irmãos, ele era doido, casado com uma mulher sensata. Davi mandou os seus servos, aí até ele, Nabal, e falou: olha, nós cuidamos tanto de você, os soldados para te proteger de todo o mal, então façam oferta, nos enviem oferta de cabritos, de ovelhas, o que você tiver.
Nabal manda dizer a Davi o seguinte: ó, não vou. Rei para mim é Saul, você não é nada, você é um fugitivo e totalmente louco. Então Davi fica irado com ele e fala o que? Eu vou mandar matar esse homem. Manda matar, só que aí o que acontece? Abigail vem, intervém, é prudente, ajuda. Quantas vezes no lar, vamos falar de homem e mulher prudente, não? Dentro do casamento, do relacionamento, você tem sido o que? O prudente ou o louco? A insensata ou a louca? Como é que tem sido o teu relacionamento na tua casa? Imagine se tem um homem prudente e a mulher sábia. A família vai ser maravilhosa. Os filhos vão olhar para os dois, vão ter exemplo de como ser. Mas muitas vezes nós não somos assim. Nós deixamos as coisas andar. Então quando o texto diz não andar como insensatos, ele está dizendo: não seja louco, não seja tolo, não seja doido, doida, insensato. Não desafie a Deus, não ande sem Deus, não faça as escolhas erradas, loucas, de momento. Seja sábio, seja sábia. Não ande como um tolo, mas ande como um sábio. Aí quando você vai para a essência da palavra sábio, nós temos um conhecimento, um entendimento nos dias atuais, que sabe, aquele letrado, aquele que já está no seu segundo doutorado, que já tem todos os diplomas possíveis nessa terra. Aí você fala: eu tenho um convívio com uma pessoa muito sábia, ela tem um entendimento muito grande. Só que quando você vai ver a família, já está no quarto casamento, quinto casamento, já tem um filho com cada um, está com os filhos totalmente longe de si, não tem o cuidado dos filhos, mas para o mundo é o sábio. Aí a palavra aqui está falando de um sábio diferente, não no entendimento que nós temos nos dias atuais. É a sabedoria prática encontrada em Provérbios. É aquela sabedoria onde fala que o sábio teme a Deus e desvia do mal. E temer a Deus é como, irmãos, um filho que obedece o pai, a mãe, muitas vezes pelo temor e saber que é o melhor, mesmo sem entender o porquê. Meu filho, não coloca o dedo naquela tomada, porque senão vai fazer mal. Mas ele nunca colocou, não sabe. Mas por temor ao pai, à mãe, e por obediência, mesmo sem saber o que ali tem, a pessoa obedece, o filho obedece. Mesmo ontem, lembro que eu cheguei no restaurante, eu estava aqui no Hebron, fomos almoçar, cheguei com a Kate, na entrada, uma pessoa ia passar e eu empurrei ela um pouquinho assim. Ela me virou com ignorância: me solta, deixa que eu ando. E eu fiquei tão triste naquela hora, porque eu queria, né? Só que ela não viu o que eu estava fazendo com ela. Aí ela viu que eu senti, né? E eu falei alguma coisa assim, ela foi, botou o almoço dela, eu deixei ela colocar, colocou tudo. Eu falei: pode colocar aí, você é grande, você não posso nem te encostar. Aí ela foi, colocou, aí na hora de comer, estava lá comendo, sobrou um monte. Como? Você não colocou? Eu fui desviar você de uma pessoa ali, você me tratou com uma ignorância. Aí ela olhou, aí olhou para o prato, aí ficou quietinho um pouco, aí deu alguns segundos, falou: desculpa, papai, me perdoa, eu não vou fazer mais isso não. Ela estava o quê? Temendo, uma coisa que ela nem entendeu bem, mas ela viu ela viu depois que o que eu tentei fazer com ela foi uma proteção, não sabe nem de quê. Aquilo é o que? Um temor. Muitas vezes nós não temos esse temor. E ser sábio aqui, nesse sentido, é nós obedecermos a Deus, seguirmos os seus conselhos, mesmo sem você nunca ter passado por nada. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque obedecer a Deus sempre será o melhor. Porque por mais que você não saiba o que vai te encontrar do outro lado, obedecer a Deus vai evitar que você encontre com algo muito ruim, muito mal. Então levar Deus em consideração, essa é a sabedoria.
na hora das nossas decisões. Olha aqui para mim, você tem sido sábio ao ponto de falar: pai, o que eu vou fazer agora? Deixa eu te consultar, pai. Pai, eu vou aqui, como o nosso diácono Evo falou, da alegria de nós obedecermos a Deus em tudo. Eu vou aqui agora fazer vou decidir em algo que pode mudar a minha vida contigo, a minha vida na família. Eu vou decidir agora em relação a isso. Pai, vem aqui, senta comigo. Deus, me ajuda. O que eu preciso fazer? Essa é a sabedoria que essa parábola está se referindo. É a sabedoria de você manter e andar e caminhar com Deus nas suas decisões. De temer a Deus e saber que é o melhor para você. É procurar a vontade de Deus dentro da situação de luta, de incerteza, de desespero. É naquele momento onde você não sabe o que fazer, mas mesmo dentro desse vento, dessa tribulação, dessa ansiedade, mesmo dentro da depressão, mesmo dentro da luta que se instalou na sua casa, na sua família, é você chegar dentro dessa luta e falar: pai, qual é a tua vontade para a minha vida dentro desta luta? É ter prudência, ser sábio e falar: pai, eu não vou decidir por mim mesmo, porque por mim eu faria isso, mas eu quero antes te consultar, eu quero antes orar, eu quero antes receber de ti algum tipo de inspiração, de resposta, para que eu possa decidir o que fazer no meio deste vento, como agir no meio dessa tribulação. Tu sabe do meu coração, tu sabe da dor que eu estou sentindo, pai, mas me ajuda, pois até mesmo dentro dessa luta, desta dor, eu sei, meu pai, que o melhor é fazer a tua vontade, é descobrir a tua vontade na minha vida. Porque, irmãos, mesmo em meio à luta, à dor, você pode buscar um direcionamento de Deus e vai ser o melhor. E mesmo que você não esteja em uma luta, em uma dor: pastor, minha vida está uma bênção, amém. Então procure a vontade de Deus para não entrar no meio da luta, do vento, para evitar que você mesmo se coloque em situações ruins, difíceis. O tolo não quer saber da vontade de Deus, irmãos. O tolo não quer saber disso. O insensato está preocupado com a sua própria vontade, com seus próprios prazeres. O insensato, ele está pensando em si naquele momento e acabou. A pessoa que encontra uma oportunidade de trair o seu esposo, a sua esposa, e que se envolve em uma aventura momentânea, em um momento único, simples, pequeno, mas que vai trazer uma destruição sem tamanho para uma vida inteira, onde acaba ministério, onde acaba família, onde destrói os filhos, onde acaba com o céu fica de bronze, Deus não responde mais nada, as coisas no trabalho, nos negócios não andam, e tudo parece estar ruim. Sabe por quê? Por uma decisão, que se Deus não tiver misericórdia, tiver muito arrependimento, vai acabar com a vida, vai destruir família, vidas que estão ali do teu lado, e vai te arrastar por um caminhar destrutivo e muito longo. E o pior, coloca pessoas que estão do teu lado nessa mesma situação, e às vezes depois de décadas você está ainda lá colhendo frutos malignos daquela decisão de segundos. Lembra que eu sempre falo para a igreja que a nossa vida, ela é decidida em segundos. São segundos que nós, sabiamente, prudentemente, ou tolamente, ou loucamente, ou melhoramos a nossa vida com Deus, ou destruímos as nossas vidas com decisões erradas. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer o seguinte: Ele precisa, para fazer a boa obra na tua vida, que você seja prudente. O livre-arbítrio que Ele te deu vai te dar a opção de você decidir o
que é melhor para a tua vida. E como é que você está decidindo? O que você está fazendo do que Deus te confiou? Então eu quero aqui, irmãos, para encerrar, dar 3 conselhos para vocês. O primeiro eu quero falar e dar um conselho para os que andam de maneira louca, de maneira tola, insensata. Para aqueles que você pode ter chegado aqui e falar: pastor, meu Deus, como eu tenho sido louco, insensato, como eu tenho sido tolo, de acordo com o que a palavra me mostrou hoje, eu não tenho sido prudente. Então eu me encaixo nessa situação. Eu tenho humildade diante de Deus, assim como o rei Davi, o homem segundo o teu coração, reconheceu: Pai, eu reconheço hoje que eu estou como louco, eu estou como uma louca. Então, eu quero te dar um conselho, para você que tem desperdiçado as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida. Você que está colhendo essa colheita maldita de um plantio errado, eu quero te oferecer hoje um Deus, que Ele coloca em uma bandeja e te dá um perdão, mediante a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, de consertar os teus caminhos, de você falar assim diante de Deus: Pai, eu reconheço que eu tenho sido louco, tolo, mas a partir de hoje eu quero o teu perdão para tudo que eu fiz, tudo que eu plantei de maneira errada. Eu quero hoje me entregar a Ti, eu quero me apegar com Jesus Cristo, que é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Eu quero ser ensinado por Ti como sair dessa situação. Eu quero aprender a ser sábio, Pai. Eu não sei, mas eu quero aprender contigo. Então, irmãos, nunca é tarde para deixar de ser bobo, tolo. Nunca é tarde para receber a sabedoria que vem do alto, que transforma as nossas vidas. Nunca é tarde. Deus tem um prazer enorme em nos dar a sua sabedoria. Provérbios vai dizer que a sabedoria clama: ouçam, nos convide para a sua casa. Diz assim Provérbios. Hoje Deus está te falando o seguinte: olha, a sabedoria quer entrar na tua vida, na tua casa, então convide ela, aceite, mas precisa ter humildade, porque se você e eu, como nós precisamos de sabedoria todos os dias da nossa vida, é porque nós somos tolos, insensatos e temos errado diante do Senhor. Se está assim, essa manhã é a manhã de reconciliação, é a manhã de voltar para o caminho da prudência e da sensatez. Deus te convidou nesta manhã para vir aqui para isso. O segundo conselho vai para aqueles que querem compreender a vontade de Deus, tanto no meio da luta. Como fazer isso, pastor? Paulo vai dizer em Romanos 12, ele diz o seguinte: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para poder compreender qual é a boa, perfeita e agradável, vontade do... Veja, irmãos, para viver de acordo com a vontade de Deus é preciso estudar a palavra, é preciso aprender a fazer o que você está fazendo, ser assíduo, frequente, e não abrir mão de estar no culto da família, principalmente para aprender de Deus a palavra, para aprofundar o seu conhecimento, para você meditar, para você compará-la com a sua vida, para você começar a verificar se esta palavra se encontra na sua vida ou não. É identificar isso, irmãos. A vida, como eu costumo dizer, é um verbo no gerúndio. Ela não para, em movimento. E nesse pensamento, nós precisamos olhar se nesse movimento a palavra de Deus se encontra. Se nessa nossa vida ela faz parte dessa caminhada, ou ela é uma palavra que só aparece uma vez na semana.
Só quando eu estou na igreja ela aparece na minha vida. Depois que eu saio da igreja, acabou, não vejo mais essa palavra nas minhas ações, nas minhas decisões, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento no meu trabalho. Eu não consigo ver essa palavra no momento que vem muitas coisas fazer que nós venhamos desviar do caminho, não sermos íntegros, como foi pregado na semana passada. E nós vamos negociar muitas coisas, às vezes que não agrada a Deus, que é um crime, que é um erro, que é uma falha, que é uma conduta errada. Nós estamos acompanhando aí nos noticiários quantas coisas importantes foram feitas através das operações, mas por alguns erros e caminhos errados que tomaram. Veja o que está acontecendo. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e compreender a vontade dEle, aprendendo e não negociar. A integridade vai nos fazer sermos íntegros em todas as situações, mesmo quando elas nos levar a um caminho errado. Ruim, errado não, mas ruim, onde vai nos colocar em uma posição muito errada. Mesmo que seja para fazer um bem, não justifica que eu cometa uma falha. A vontade do Senhor vai falar que nós precisamos ser genuínos na aplicação dessa palavra. Quantas pessoas na igreja eu como pastor perdi por aplicar isso, por não concordar muitas vezes que o terceiro casamento vai ser uma bênção, por eu me manter firme que o casamento é para sempre. Eu olhar para um casal e muitas vezes falar que eles precisam se corrigir. E eu muitas vezes não permitir que pessoas façam algo para Deus, estando com a vida de qualquer maneira, e eu pensando no bem da pessoa, já que eu. E muitas vezes eu falar, não faça isso que é para o teu bem. E muitas vezes a pessoa não entender. E a pessoa vai embora, porque foi contra a vontade dela. Mas eu, para me manter fiel à palavra, eu não posso aplicá-la de forma conveniente, pois se fosse assim, a igreja estaria cheia até do outro lado. E cada vez eu pregava uma palavra. Em cada gabinete eu era um pastor diferente. Um gabinete eu aceito o casamento como a Bíblia diz. No outro gabinete, não, agora o casamento, no terceiro casamento vai ser uma bênção também. Essa é uma questão de interpretação. Ele errou, então você pode ficar à vontade, pode casar novamente, escolhe um novão lá, agora vai curtir sua vida. No outro casamento eu sou aquele pastor bonzinho, no outro não, já sou. Imagina, irmão, a mentira que eu me transformaria. Ontem na reunião de liderança, nós saímos daqui bem tarde, e eu falava ali para os líderes o seguinte, que eu não pude negociar muitas vezes a decisão que eu tomei de como eu entendo a relação da igreja com a questão financeira. Pastor, por que caiu muitas entradas? Porque o discurso mudou. Era errado antes? Não vou entrar nisso se era errado ou não. A forma que eu entendo, que se não for por gratidão e prazer, que você não traga aqui, porque você vai estar jogando fora o seu recurso. Eu não vou aqui começar a pregar colocando medo ou interesse no teu coração, mas se não for com prazer não adianta. E Deus tem nos mantido, mesmo com a entrada bem menor. Mas você não tem sido pressionado com medo? Não. O convite que é feito para cada um de nós, sermos fiéis no dízimo, ser fiel no dízimo, irmão, princípio, precisa ser. Quem não é, dá margem realmente para a vida não andar bem. Mas essa fidelidade, ela passa por um prazer e uma gratidão, que se o coração não for isso, então a diferença que muda no meu discurso é o seguinte: eu prefiro mostrar para você que ser grato a Deus e ter amor pela obra vai te levar a fazer isso. O convite que eu faço é pela gratidão e pelo amor, pela bênção que você já recebeu e que você já vive, não simplesmente pelo medo e pelo interesse, que pelo medo e pelo interesse seria muito mais fácil para a gente arrecadar
Seria fácil. Irmão, sua vida não está bem porque o devorador entrou, você é dizimista, não é? Então a palavra não diz aqui, olha, que o devorador entra. Quer repreender o mal? Seja fiel no dízimo. Então você não dizimou esse mês, irmão, você está passando luta por isso. A bênção que você está esperando depende do dízimo que você tem que dar. Você não deu dízimo, então como você quer bênção? Olha o interesse. Eu prefiro ir pelo lado bom. Isso não deixa de ser uma verdade, mas eu prefiro enfatizar que aquele que dá com gratidão, que dá com amor, quando chega aqui na frente, irmãos, sabe o que eu faço? Eu abençoo. É um sentimento tão gostoso, porque eu sei que a pessoa está vindo aqui não é por medo e nem por interesse. Quando eu abençoo, eu abraço vocês aqui na frente, eu abençoo a sua vida, eu sei que aquela relação é uma coisa tão maravilhosa, porque eu sei que há sinceridade e motivação correta naquilo. O que acontece? Quantas pessoas que têm sido fiéis, teve muitas que deixaram de dizimar depois que eu comecei a fazer isso, e mesmo assim eu não mudei com nenhuma delas e nem vou mudar. Eu estou tentando convencê-las de dar da maneira correta, com a motivação. Antes de entregar, há uma motivação no coração. E quando essa motivação ela é genuína e boa, se completa o que a palavra diz. A bênção vai te acompanhar. O mal não vai chegar na tua casa. Por que muitos cumprem por pura legalidade e mesmo assim o mal chega na sua casa? Mesmo assim passa a luta, às vezes a bênção não vem. E aí, irmãos, para ser íntegro, eu tenho que me manter. E certa vez eu pensei, vamos tocar a obra da galeria e o salão de festas. E fiquei uma semana atribulado, sendo pressionado muitas vezes por um e por outro. Vamos começar, vamos tocar, e aquilo veio, quando eu fui pesar, que aquilo poderia mudar o meu discurso, que aquilo poderia me pressionar a mudar aquilo que eu penso sobre isso. Sabe o que eu fiz? Isso eu não negocio. A gente fica sem obra, mas eu continuo pregando a palavra da mesma maneira. Amém? Nós precisamos ser íntegros. E a palavra fala para aqueles que querem compreender a vontade de Deus, não tem como se afastar de Romanos 12. Porque senão lá na frente o preço vem, por menor que seja o teu erro, mas você precisa ser inteiro. Você precisa buscar isso de coração. E quando errar, fazer que nem Davi: Pai, me perdoa, Pai, me perdoa. Obedecer a palavra de Deus verdadeiramente, não de forma conveniente, mas sendo íntegro em seguir seus princípios e sempre permanecer fiel a Deus. E por último, já termino, eu falo agora para as pessoas que ainda não se submeteram a Cristo. Por acaso, se tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Cristo, ou alguém que esteja nos escutando, que esteja nos ouvindo, que não receberam a Cristo. Para aqueles que muitas vezes acham que Deus é apenas uma ideia bem distante, para aqueles que acreditam que Deus e o Evangelho é só uma filosofia, para aqueles que até acreditam em Deus, mas nunca se preocuparam em descobrir realmente qual a vontade dEle para a minha e para a tua vida, que agora decide saber, que quer pedir perdão por seus pecados, pedir perdão a Deus, pedir a Deus que te ensine a como proceder. Para as pessoas que muitas vezes viam Deus muito distante, a vida que não é vivida sabiamente, e de forma prudente, ela será contada e sempre rodeada, irmão, de pessoas tolas, que receberão a consequência do nosso pecado, do teu e do meu pecado,
que será o nosso dia a dia no final, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, sempre lutas e conflitos ruins, porque o dia foi difícil. Nós não temos que viver dessa maneira. Deus hoje está dizendo o seguinte: olha para você, hoje você pode decidir ser diferente e mudar essa realidade, acabar com uma vida de insensatez, de tolice, e conhecer verdadeiramente a vontade de Deus na sua vida, conhecer Jesus e andar com Ele verdadeiramente, e iniciar uma vida de prudência e sabedoria. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que nos escuta, onde quer que essa palavra esteja chegando, essa parábola nos ensina a sermos prudentes. Que nesta manhã, você que se enquadra nesses três classes de pessoas: aqueles que reconhecem que estão andando de maneira tola, mesmo conhecendo a Deus, desperdiçando as oportunidades; aqueles que querem compreender a vontade de Deus no meio da luta, no meio da dificuldade, ou para não entrar nelas; ou aqueles que ainda não conheceram verdadeiramente a Cristo e por esses três motivos vivem uma vida de insensatez, uma vida imprudente, tola, uma vida louca, longe de Deus. Neste momento agora, Deus te convida a fazer uma decisão, a tomar uma decisão. Deus te convida nesta oração a decidir ser diferente. Não precisa andar dessa maneira, não precisa andar em uma vida que os frutos são malignos e o amanhã não será proveitoso. Neste momento agora, Deus te convida a andar uma vida de conhecimento da palavra, uma vida verdadeiramente com Deus, uma vida que vai te levar a ter prazer verdadeiro, sendo íntegro, prudente, conhecendo a verdade. E a palavra diz que quando nós conhecemos essa verdade, ela nos liberta. Por isso, neste momento, meu Pai, eu entrego aqui a vida de cada um dos nossos irmãos, cada família aqui representada. Senhor Jesus, que essa palavra ministrada nesta manhã, meu Pai, possa entrar, meu Pai, em cada vida, possa, Senhor Jesus, confrontar, e as decisões que estão sendo tomadas agora, meu Pai, diante do Senhor, Senhor Jesus, venha trazer, meu Pai, um reflexo maravilhoso em suas vidas. Que neste momento, meu Pai, todo mal, toda vida de tolice, toda decisão errada, meu Pai, Senhor Jesus, venha se transformar em uma vida, Senhor Jesus, de prudência, meu Pai. Uma vida, Senhor Jesus, onde, meu Pai, nós vamos, Senhor Jesus, evitar as decisões erradas, Senhor Jesus, insensatas. Senhor Jesus, que nós vamos, meu Pai, conhecer a Tua palavra antes de tomar a decisão, pois é a maneira de, meu Pai, sermos prudentes verdadeiramente, é a maneira de sermos sábios, como diz, meu Pai, nessa parábola. Senhor Jesus, que Tu possa trazer essa sabedoria do céu, meu Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que as famílias, meu Pai, aqui representadas, sintam, meu Pai, o reflexo dessa decisão. Que, Senhor Jesus, meu Pai, Tu possa estar entrando nesta casa, que Tu possa estar entrando, Senhor Jesus, neste negócio, que Tu possa estar entrando nesta empresa, que Tu possa estar entrando nesse relacionamento, meu Pai, e mudando a realidade, meu Pai, através, Senhor Jesus, dessa decisão que está sendo tomada agora, em cada coração daqueles que não Te conhecem, meu Pai. Vai de encontro a esta vida, e que, Senhor Jesus, neste momento eu abençoo com toda sorte de bênção, que as pessoas que possam estar longe da igreja possam procurar, meu Pai, uma igreja que Tu possa direcioná-las, meu Pai, mas que elas não venham viver longe do Teu caminho, que elas não venham, meu Pai, que elas não venham, meu Senhor Jesus, viver longe da Tua presença, que elas não venham, Senhor Jesus, perder a comunhão de estar no corpo de Cristo, meu Pai. Por isso, Senhor Jesus, tenha misericórdia e abençoa cada vida. Eu abençoo com toda sorte de bênção, meu Pai, as decisões tomadas agora, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que no amanhã teremos muitos testemunhos, meu Pai, que essa decisão trouxe, Senhor Jesus, uma vida diferente, uma vida, meu Pai, prazerosa diante do Senhor.
em nome de Jesus. E toda a igreja diga: adore a Deus, se coloque em pé. Aleluia, glórias a ti, meu Pai. Adore a Deus. Jesus. Vira para o seu irmão aí e diga assim: profetiza na sua vida uma vida de prudência, de sabedoria. Abençoa teu irmão aí, profetiza na vida dele. E a sua palavra tem poder, amém? Deem as mãos. Eu quero nascer teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua. Quero ser prudente, eu quero ser sábio, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor Jesus, meu Pai, que culto maravilhoso, meu Pai. Como foi bom, Senhor Jesus, estar na Tua presença, Senhor Jesus, recebendo de Ti o banquete do céu, meu Pai, maravilhoso, através dos louvores, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, da comunhão com meu irmão. Como é bom estar na Tua casa, como é bom receber de Ti, meu Pai. Nós Te agradecemos pela oportunidade, pela liberdade de termos, meu Pai, Senhor Jesus, para Te servir, Senhor Jesus, para nos entregarmos a Ti, para aprendermos de Ti. Que a prudência, Senhor Jesus, em tudo na nossa vida possa ser a nossa companheira do nosso dia a dia. Que a sabedoria do céu, meu Pai, não só a terrena, mas principalmente a que vem de Ti, possa, Senhor Jesus, ser constante nas nossas vidas. Que ao abrir as nossas bocas, meu Pai, nós possamos receber, Senhor Jesus, uma palavra, Senhor Jesus. As pessoas possam receber uma palavra de nós, prudente, sábia. Que as nossas famílias possam, meu Pai, se acostumar com, meu Pai, uma postura prudente, com uma postura de vida prudente, com palavras sábias que saiam de nós. Pois se nós enchermos o nosso coração, a nossa vida de Ti, não tem como sermos, meu Pai, diferentes, meu Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu Te dou graça pela vida do meu irmão. Eu Te dou graça, Senhor Jesus, e agradeço. Que a prudência, meu Pai, que nós decidimos hoje, meu Pai, são seguirmos, meu Pai, possa nos trazer no culto à noite, onde receberemos mais uma porção da Tua palavra. Que nós não venhamos ficar somente nós, nós venhamos convidar os nossos irmãos, mandar a mensagem para aqueles que nós estamos sentindo falta. Que nós possamos, meu Pai, usar, meu Pai, da nossa vida como instrumento nas Tuas mãos para abençoar o próximo. E à noite, mais uma porção maravilhosa da Tua presença. Nós estaremos aqui recebendo em nome de Jesus, e que toda a igreja diga: estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja bem forte diga: dê um abraço e profetiza uma vida de muita prudência e sabedoria na vida do teu irmão. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Fazendo